Olá, boa noite. Vamos chegando para mais um bate-papo com mais uma mulher muito empoderada. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da mulher cristã. Queria colocar aqui com... É fixado, né? Mas não consigo. Vamos lá. Vou esperar minha convidada chegar. Se você estiver assistindo essa live depois, seja bem-vinda à minha casa. E se você estiver acompanhando, sinta-se à vontade. Vai ser um papo muito gostoso. Consegui fixar. Vou aguardar. Temos muitos papéis, né? Várias atividades a serem desenvolvidas. Nem sempre a gente consegue cumprir tudo. Durante o dia nós somos mãe, somos filha, amiga, esposa, empresária, dona de casa. A gente tem um monte de cargos. Olá, a Elisama chegou, deixa eu convidá-la. Durante o dia nós temos... E nem sempre a gente consegue chegar no final do dia, respirar e agradecer, né? E sentir que realmente fez tudo o que deveria. A gente sempre se sente um pouquinho culpada, né? E é sobre esses desafios que eu quero conversar hoje. Vamos lá. Consegui. Vamos ver se deu certo. Olá! Oi, deu certo? Deu certo! Ai, que bom. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Firme e forte, Elisama, né? obrigada por você ter aceito o convite. Quero que você se apresente para o pessoal aqui da minha audiência. Foi um prazer mesmo ter você aqui, viu? Eu é que agradeço esse convite maravilhoso. Meu nome é Elisama Lécia. Eu sou esposa de pastor há alguns anos. Olha só, né? A gente vai se apresentando pelo que a gente vai fazendo na vida, né? É verdade. Eu sou casada há alguns anos, uns 20 anos, graças a Deus. Sou mãe de um menino, de uma pré-adolescente que insiste em ser chamado de adolescente. O que mais que posso dizer? Sou filha, graças a Deus. Pai e mãe vivos, graças a Deus. Que bom. Ai, me reservo assim a dizer que sou humildemente serva do Senhor. E gosto muito do que eu faço na casa de Deus e para o bem das coisas de Deus. Eu me atrasei até um pouquinho porque a gente teve uma ocorrência. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que conseguir. Jesus me ajuda, Senhor. Gente, resumindo, eu sou mulher. Eu falei para minha mãe, peraí, que agora, deixa eu respirar, que agora eu vou ser a mulher que vai lá para a live. Porque a gente vai exercendo os papéis durante o dia e aí nós somos mulheres, né? Mulher é Verdade. isso. Tava Um falando pouquinho isso de tudo agora. durante o dia. Antes de você chegar, que o Instagram começa a distribuir, né? Eu tava falando, a gente tem Sim. tantos papéis durante o dia e chega no final do dia, a gente ainda pensa, ah, não consegui fazer tudo, e ainda tem energia para se cobrar, né? Sim. A gente se cobra bastante, é muita coisa, né? Mas graças Muito. a Deus que a gente consegue exercer tudo isso. Eu falo, Isis, que eu sou movida a coisas.
Eu sou uma mulher que, assim, eu não sou muito caseira. Eu gosto de sair, eu gosto de resolver coisas fora. Eu sou movida a isso, sabe? Aí depois que senta, tem aquele. Foi, mais um dia. Eu já estive em Hortolândia hoje, a cidade vizinha de É. Campinas, né? Estive em Hortolândia, já fiz uma outra live lá e voltei correndo. Aí tivemos essa Olha, ocorrência. Aí é corrido, mas é a nossa vida, né? Quando a gente se disponibiliza a servir, isso é no geral, é servir o filho, é servir a casa, é servir a Deus, né? A gente vai é sendo verdade. movida a tudo isso. Teve uma vez, né? Eu ainda não tinha tido a Lana. Uma cliente falou assim pra mim, né? A gente tava conversando sobre maternidade, ela tava grávida na época, e eu falei, nossa, eu quero muito ser mãe, né? Uma coisa que eu quero. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas ô Ida, você já parou pra pensar que no seu trabalho você já é uma mãe corporativa? Aí eu parei assim e falei, nossa, nunca tinha pensado, né, por esse viés. Mas na verdade, todo mundo que chega um pouco, quando o trabalho da gente é desenvolver o outro, você tem que estar ali disposta a servir, né? E a esperar o tempo, né, do seu cliente, do outro, ser capaz de absorver e desenvolver, porque não é um passe de mágica, né, que as coisas vão acontecendo. E aí você está ali à disposição, né? Mas me E o conte, mais Lé, gostoso é que a gente se desenvolve junto, né? muito, muito. A gente Eu se separei desenvolve até aqui junto. algumas questões dos nossos desafios, né, diários, mas eu queria que você trouxesse no seu olhar, né, o que está acontecendo principalmente com nós mulheres, né, nesse período de pandemia, nesse momento que a gente está de mudança, né? O mundo está mudando, as coisas estão mudando. Para vocês terem uma ideia, a gente mora pertinho. Mas aí eu vi tudo acontecendo, falei, poxa, vamos ter que cada uma fazer na sua casa. E a gente mora do lado, né? Realmente. Sim. Seu olhar, Ai, meu Deus. quais que são realmente os nossos desafios? Olha, como eu disse, né? Mulher, mãe, alguém que cuida do outro. É o papel que eu acabo desenvolvendo durante o dia, vamos dizer assim, né? Eu amo isso, eu gosto mesmo. Quando a gente começa no pastoreado, né? Meu esposo pastoreando, e aí a gente vai junto, né? A gente acaba adotando mesmo muitos filhos na caminhada, e a gente também consegue se enxergar como mulher nessa caminhada, né? Como eu te falei, a gente vai se desenvolvendo. Mas eu entendo, né, que a gente agora, nós mulheres, com todo esse cenário de pandemia, de desgaste emocional tão grande, a gente, a gente está se reinventando. Eu entendo isso, eu vejo muitas mulheres ao meu redor se refazendo porque perdeu alguém, se reanimando porque havia perdido as forças, né? E você vai vendo que, assim, mulher é guerreira demais, né? Quando a mulher decide assumir o seu papel, ela passa a ser muito guerreira. Então, assim, por mais que tenha um tombo, por mais que tenha uma dor, um sofrimento, isso torna talvez até uma pedrinha ali a mais na escada, né? Um degrauzinho ali a mais na escada. E isso impulsiona as mulheres, e eu tenho visto isso. Eu tenho visto, louvo a Deus até, porque, assim, muitas meninas, eu gosto de chamar de meninas, porque a gente é muito novinha, todo mundo muito novo, muitas meninas se reinventando. E agora, o que eu vou fazer? Algumas perdem o emprego e aí tem que recomeçar, tem que, às vezes, a faculdade que gastou anos para fazer não está dando lucro nenhum, não tem esperança naquilo, e elas vão e se refazem, né? Se levantam com outras expectativas, com novos sonhos. Isso é maravilhoso de ver. Nós temos aí, então, na verdade, dois lados. Como uma moeda, a gente tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo, a gente também consegue ver muitas mulheres
que perderam o sentido da vida. Talvez por uma perda, talvez por uma falta de motivação mesmo, talvez por uma desilusão, talvez por uma depressão, né? E esses são assuntos que assim a gente tem acompanhado muito. E ó, a Nina V Pimenta, que está aparecendo aí, não sei se aparece para você. Essa é um exemplo de superação, de se reinventar. Ela está dizendo aí, ó, nem me fale, a pandemia me fez repensar em tudo. Realmente, ela é uma também que eu super te recomendo para você fazer aquele convitinho maravilhoso. Tem muita história para contar e é uma guerreira que se reinventou na sua posição de trabalho mesmo, de emprego, e foi muito bom. Foi muito bom. Então, assim, o que eu vejo é isso. Existem duas vertentes aí, né, do papel da mulher, mas, assim, uma necessidade muito grande de a gente incentivar as mulheres. A gente consegue dar a cara a tapa, assim, ter coragem mesmo, incentivar mesmo as mulheres, colocar a carinha mesmo na mídia e incentivar e falar que tem jeito, né? A gente precisa desse suporte. Mulher precisa de ombro de mulher. Eu acredito muito nisso. É verdade. Eu percebi que a gente meio que foi assim direcionada a vir aqui, né, pro virtual para poder se conectar, porque a gente tem a necessidade da partilha, né, de ajudar, mesmo não só na sua casa, mas de dentro da sua casa você consegue hoje ajudar muita gente. E realmente repensar, como a Nina fez, ressignificar não é tarefa para qualquer um. Porque geralmente a gente tenta fechar os olhos para aquilo que dói, a gente tenta afastar daquilo que dói. Mas o que eu sempre gosto de dividir é que o autoconhecimento, ele não é fácil, ele dói mesmo, mas ele não pode ser pesado, ele não deve ser um fardo, né? A nossa construção, né, de ser humano, de mulher, não pode ser um fardo, porque é um dom, né? Uma dádiva de Deus que a gente recebeu e que não tem comparação, né? A mulher tem um feeling, tem um dedo que pode ser uma ou pode ser um peso, né? Um simples toque. Sim, sim. Realmente, a mulher tem um colo, né? Um colo que precisa ser doado e a gente precisa entender isso. Quando a gente se dispõe, hoje eu acordei assim, geralmente eu acordo, meu Deus, qual é a palavra para mim hoje, sabe? O que eu vou pensar hoje de bom? E hoje eu pensei muito nessa questão de doação, sabe? Da gente se doar. E eu parei para pensar, será que eu estou me doando o suficiente? Porque isso dá sentido à vida. Quando a gente desanima, quando a gente para de se doar para o outro, para alguma causa que faz bem, a gente desanima, a gente perde o foco da vida. Né? Não tem como você achar que vai só passar os seus dias aqui e tá tudo bem. Não. A gente tem um propósito na vida e quando a gente se doa, eu costumo dizer assim, e pensar assim, quanto mais eu me dou, mais eu supero as minhas dores. Mais fácil eu supero as minhas dores, mais fácil eu entendo. Às vezes eu encontro alguém que está sofrendo muito mais do que eu imaginei que eu estivesse. E aí eu acabo refletindo aquilo e, poxa, o que eu estou reclamando da vida? Deixa eu ajudar ali, que é melhor. Né? Então tem aquele start aqui, aquele up, para você realmente estender a mão e se doar, enquanto isso você recebe em troca. Né? E é muito bom, muito bom. A Bíblia tem um versículo, eu não me lembro agora, mas assim, eu fui criada ouvindo isso. Minha mãe me dizia constantemente, graças a Deus que tem para dar. Mamãe dizia assim, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Porque quando a gente está firme, a gente está doando, a gente está doando, a gente está doando. E isso é muito bom, né? É muito bom. Exercer esse papel é muito bom. E eu acho que as mulheres têm um quê com Deus, sabe? Eu entendo muito. As mulheres, nosso tema é justamente esse, né? Os desafios das mulheres na atualidade. E eu entendo que as mulheres têm um quê especial com Deus, e não é à toa que a Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que fizeram a diferença, às vezes em um gesto, né? Em uma postura
mudou todo o cenário, fez a diferença naquela cidade, naquele lugar, naquela situação. Então eu entendo que Deus tem um quê especial com as mulheres. É verdade. E tem uma. A gente precisa ficar sempre em alerta, né, com os nossos, né? Porque existe uma linha assim muito tênue entre você desistir e você perder a fé, né? Então, quando alguém se move, né, por você, que eu não acredito em destino, sabe? Eu acredito que tem dedo de Deus em tudo. Eu sou assim. Sim, eu também. Se uma pessoa tropeçar na minha frente, o meu marido vai falar assim: imagina, caiu. Eu falei: não, ele não caiu à toa. Então, assim, eu dou sentido para tudo que acontece, sabe? Eu tô muito antenada com essas questões ao meu redor. Só, mas é meu, é meu, né? E às vezes até eu fico falando, nossa, preciso desencanar um pouco disso daí, mas acontece que eu vejo sentido nas coisas. E em alguns momentos, quando eu sinto que a minha fé está esfriando, eu tento me conectar com alguém que tenha fé maior do que a minha. Porque nesses Isso é tempos de importante. isolamento, você se vê fazendo pouco do que você fazia para fora e muito do que você não fazia para dentro, né? Verdade, e eu digo que isso causa um choque em muitas pessoas. Porque essa questão de se doar também tem duas vertentes, né? Essa questão de se doar pode ser que você esteja se doando demais ao que não é legal, né? Uhum. Talvez você esteja se doando tanto que você esquece de você mesma. Então existem dois lados aí, vamos voltar para a moedinha, né? Dois lados. Então, quando você se pega fazendo demais dentro, talvez você leve um choque. Poxa, como é que eu não vi que estava precisando de tudo isso? Como é que eu não percebi que eu precisava realmente olhar para cá, né? Olhar para dentro, olhar por aqui. Eu estava tão ocupada com outras coisas e esse momento de pandemia fez a gente ter esse start, ter esse olhar de volta para nós, né? Em muitas situações e algumas foram agradáveis e outras não, né? Ou algumas exigiu mudança e a gente hesitou e não mudou, outras a gente percebeu e mudou. Então, assim, realmente é o papel da mulher e está tendo uma necessidade muito grande de se reinventar mesmo. É verdade. A mulher hoje, você acha no seu dia a dia, Lécia, que ela tá mais firme no propósito com Deus ou você acha que tudo isso que está acontecendo está abalando um pouco as estruturas emocionais, espirituais? Olha, eu confesso que assim, no meu convívio e no meu assim, no tudo que a gente recebe de aconselhamento, de participação, eu vejo muito as mulheres voltando para Deus, se Voltando. voltando para Deus. Como eu falei, as mulheres elas têm um quê com Deus e têm uma sensibilidade maior que o próprio Deus colocou, né? Nós somos assim, nós somos melancólicas, nós sentimos o dobro do que um homem, né? em muitas situações. Então, assim, eu vejo sim que as mulheres estão se voltando mais. O fato de a mulher se voltar à família, que foi o papel primordial da mulher dado por Deus, né, o de cuidado, automaticamente ela se volta a Deus. Porque automaticamente o amor aumenta, então tá ali, tá vindo a necessidade dos seus, então ela se reconecta com Deus. A gente viveu uma sociedade de direitos, né, de busca pelos nossos direitos, que muitas se perderam nesse propósito tão lindo que é do cuidado. Pode ser o cuidado em casa, o cuidado consigo mesma, o cuidado com o outro, mas o cuidado, isso faz parte da mulher, é inerente, é nosso, né? Não tem como separar isso. Então, assim, você vê que nessa caminhada, nessa busca pela igualdade e tal, algumas mulheres se perderam. E eu vejo sim, eu posso dizer que sim, que pelo menos no meu convívio eu vejo muitas mulheres se voltando para Deus, se voltando para uma comunhão diferente. A gente tem visto mais rostinhos de mulheres, né? Olha nós duas aqui. Então a gente tem visto mais mulheres se disponibilizando a ajudar, mais mulheres se colocando à disposição
tanto no espiritual quanto no físico, no que pode fazer ali, realizar ali. Então, sim, eu acredito que sim, que as mulheres estão se voltando de forma diferente. A gente pode ver isso até na política, né? É, Até no é, cenário político, a gente consegue ver mais destaque de mulheres, assim, mulheres que fazem a diferença. Então, eu acredito nisso, sim. eu acredito que a mulher ela foi tão afoita para que ela fosse reconhecida, né? As mulheres que tiveram essa coragem de se manifestar e que em algum determinado momento que elas perceberam que é que toda essa vitória que a gente tá conquistando é muito lenta, é muito vagarosa. Se a gente for olhar para trás, a gente conseguiu até os primeiros benefícios tem poucos anos, né? Então eu acredito que essas mulheres que foram distorcendo um pouco o caminho na busca pela igualdade, pela parte que nos é de direito, foi um pouco de acolhimento, sabe? Eu sinto isso, eu me sinto um pouco Sim, responsável quando eu olho para essa mulher que tomou algumas decisões radicais por conta de, naquele momento, ela ter usado toda a esperança, toda a força que era necessária, sabe? Eu ainda tento sim, pensar por esse lado, mas que em algum momento ela vai ter uma oportunidade para se reconectar, de entender que a nossa evolução humana ainda tem muito para acontecer, né? E Deus está provando, né, através do Covid, vamos pôr que é o maior ato, e está provando por Ele que Ele é Deus e que se Ele quiser parar o mundo, Ele para, né? Não tem quem, né, faça o contrário. Mas para algumas pessoas isso está sendo uma oportunidade de se aproximar mais dele, outras pessoas de repensar, como fez a Nina, e outras pessoas estão perdendo o tato, né? Estão realmente adoecendo, porque está faltando talvez alguém olhar para o lado e olhar para essas pessoas, né? Que tá nesse momento. E que às vezes a gente não vê, né? Às vezes tá tão ali bem que a gente acaba não vendo. sim. É a questão da humanidade mesmo, né? Tá, tá, tá faltando muito e a gente entende que, e é por isso que eu entendo que eu vejo muitas mulheres querendo fazer o diferencial hoje, sabe? Na vida dessas outras ou de tantas outras, que é o nosso chamado. Eu acho que quando a gente se une como mulheres, num grupo de mulheres, e não tem o intuito de agregar, isso é muito, faz muito mal. Então, assim, ou a gente se une com essa intenção de agregar, de ver mesmo o crescimento da outra, ou a gente sofre junto, né? Então, assim, eu acho que falta mesmo esse mais, um pouco mais desse olhar. Esse assunto que a gente está tratando, Isis, realmente é uma moeda de dois lados. A gente não pode deixar de olhar para isso, né? Porém, as meninas que estão aí com a gente, elas estão ouvindo um bate-papo aqui muito rico e a gente precisa entender que a gente foi chamada para fazer a diferença na vida de alguém, no círculo que a gente tem ao nosso redor. A gente foi chamado para isso, né? Eu estou concluindo agora a psicologia, esse semestre, e o que mais a gente estuda, mais a gente busca é realmente ter esse olhar voltado, né? Incentivar a ter esse olhar voltado para si mesma e entender o seu papel. Enquanto a mulher não entende o seu papel, ela não consegue entender o outro. Ela não entende o relacionamento, ela não entende nem relacionamento conjugal, nem com o filho, com a filha. Ela não entende o seu papel, não se reconhece. Então não se reconecta, né? É, Quando a gente se conhece, entende o nosso papel, entende a nossa postura, a gente percebe onde a gente está em falta, onde a gente está faltando, onde a gente está errando. Então, a, a facilidade da mudança é bem maior quando a gente se conhece, né? e é muito verdadeiro isso que você estava falando, porque em 99 eu passei por um dos maiores desafios da minha vida e foi o ano em que eu evangelizei pela primeira vez, que eu consegui no meio das minhas lutas
abri a Bíblia, e tanto que, assim, é um orgulho para mim falar, mas foi no meio dessa maior desgraça que eu li uma Bíblia inteira e fiz questão de mandar ainda é uma carta que mandava na época para a instituição lá da Sociedade da Bíblia para receber um certificado, porque foi assim um momento tão difícil da minha vida que quando eu olho para trás, eu falo, eu não acredito que eu passei isso. Eu não acredito que Deus me deu essa provação. E Lécia, detalhe, eu sonhei com o que ia acontecer a semana toda. Eu só não agi. Eu deixei acontecer. Deus te, Deus te Deus tinha um preparou. propósito para mim. Sempre teve. Sempre foi, sempre pulsou assim a minha mão para um lado. Só que na correria da minha, como que eu posso dizer, com a minha busca profissional, eu sempre colocando a profissão na frente de tudo e não ia deixando que os sinais se manifestassem, né? Mas hoje eu entendo que, por exemplo, se um cliente chegou até mim, tem propósito de Deus ali. Isso está muito claro na Sim, minha vida, sabe? Ninguém chega até o meu escritório sem que eu tenha que no final dar uma palavra, sabe? E é muito libertador quando você pode usar o nome de Deus de verdade, né? Quando você não precisa mais ficar falando, né, em meados para que a outra pessoa não se sinta ofendida, dependendo da religião. Então, para mim, foi assim um divisor de águas quando eu falei, olha, nas minhas palestras agora eu vou falar sobre Deus. Do meu jeito, eu vou falar sobre ele, sobre o que ele fez na minha vida. E depois daquilo lá, bem, aí é como a gente fala, né? É provação atrás de provação, né? Que chega. sim, claro, claro. Aí vai ficando mais difícil, porque você agora está cumprindo o seu papel, né? Aí quando a gente começa a cumprir o nosso papel, a coisa fica mais difícil. Porém, a gente tem a certeza do que a gente está fazendo, do propósito para a nossa vida, né? Isis, a gente tem uma preocupação muito grande, ou um defeito, vamos dizer assim, principalmente nós mulheres que somos mais sensíveis, mais melancólicas. A gente tem muita preocupação e a gente quer ver Deus apenas nas coisas boas. E Deus quer se revelar tanto a nós que às vezes nas coisas boas a gente não consegue enxergar. Ontem mesmo, essa semana eu postei um vídeo no meu canal que o título é Entendendo o Processo. Quando a gente entende o processo, a gente descansa. Outro dia minha mãe falou pra mim, eles amam, mas tá assim, tá assim, tá assim. Ela tá aí. Tá assim, tá assim, tá assim. E você fica assim, quietinha. Eu falei, mamãe, eu já sei o final. O Uhum, final de tudo isso é providência de Deus. Então, uhum, assim, porque Elisama é muito doida, leva a vida, né, à la vontade. Não, Elisama tem uma fé, eu tenho uma fé muito grande. Quando eu descobri, Isis, que meu nome, Elisama, significa meu Deus ouve, olha, menina, ninguém mais me segura. E até hoje eu tenho muita fé nisso. Eu não sou uma pessoa que vive de joelhos, sabe assim, aquela pessoa muito regrada na oração. Eu oro, eu tenho meu compromisso diário com a Bíblia, eu tenho meu tempo com Deus, né? uhum, Meu canto com Deus especial. Mas assim, eu entendo que Deus me ouve. Então eu sei que mesmo no momento difícil, Deus está, uhum. né? Deus está por ali fazendo alguma coisa. Ele não saiu e deixou o barco afundar. Não. E às vezes, como esse vídeo que eu postei, eu falei do povo de Israel, né? O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, ele começou a murmurar, a reclamar com Moisés, por que você nos tirou de lá? A gente vai morrer aqui. E o povo reclamando de uma salvação, de uma libertação, um processo todo especial de libertação. E aquele povo começou a reclamar. Por quê? Porque não conhecia a Deus. Quando eles entenderam que Deus só estava levando eles para o mar para poder conduzir o povo de Faraó e matar aquele povo todo de uma vez, aí eles foram cantar, agradecer, adorar a Deus. Então, assim, a situação pode estar muito difícil, mas Deus tem um motivo, Deus tem um porém, Deus tem um porquê de tudo, né? E isso é muito bom. Quando a gente percebe isso, eu digo assim, a vida fica mais leve, É. sabe? A vida fica mais tranquila, porque, sabe? Isso vai te dando uma paz
que é aquela que a Bíblia fala, que excede todo entendimento. É a paz que Cristo dá. Então, tipo, tá caindo tudo, tá chovendo granizo, tá chovendo canivete, mas você tá em paz. Não é porque você é doida, é porque você sabe o que vai vir. E outra Depois coisa, dessa situação que você viveu, com certeza você, se passar de novo por um momento difícil, você já vai estar, tem alguma coisa aí, Deus está fazendo alguma coisa. eu tenho muito essa questão de enxergar, sabe? E aí cada um dá um nome. Eu sonho, eu pressinto, eu tenho a sensação, eu sei que vai dar errado, eu insisto no erro. Mas Deus me deu esse dom e eu sou muito grata por ele. Incomoda às vezes? Incomoda, porque tem coisas que a gente não quer saber, né? Mas a maior parte das vezes acontece. Mas uma coisa que eu trago muito para o meu trabalho, a questão do, principalmente que se trata, né, de construção, né, de uma, eu chamo hoje de marca pessoal porque eu precisei reposicionar todo o meu trabalho e entender que o que as pessoas vinham, o final era o quê? Fortalecer a sua marca pessoal, né? E não no sentido só de roupa, de imagem, mas no sentido de que o que produto eu me tornei, para que eu sirvo nessa vida, né? Independente se eu sou um empreendedor, um empresário, um profissional, eu sou uma marca, né? E aí eu costumo falar para eles assim, né? Olha, tem coisas que o ser humano quer entender, quer compreender, mas ele não precisa. Basta ele confiar, que é onde eu falo pro meu cliente assim, você confia em mim? Você confia no processo? Eu uso muito essa palavra que você pôs no vídeo. Você confia no processo? Eu tô fazendo isso há muitos anos, você confia? E aí quando ele fala confio, parece que ele abaixa assim, sabe, a temperatura e deixa o negócio fluir, porque tem coisas que não tá no nosso entendimento. Tem coisas que você tem que ter fé, né? Ter fé e deixar que o barco ande. Porque se você tem fé, mesmo que no final não saia como você queira, você pode se levantar e recomeçar, né? Porque nem tudo é alegria e felicidade mesmo no fim, né? Sim, e assim, e o que não é alegre é lição, né? É verdade. O que é alegre é lição e o que não é lição. A gente só precisa lembrar disso. É Uhum, lição. O processo tem uma lição, né? No final do processo tem um aprendizado. E uhum. esse aprendizado fica com você, forma você, né? Dá uma estrutura para você que ninguém vai tirar de você. Isso é maravilhoso. É É, maravilhoso. Só que assim, a gente não consegue enxergar durante o processo. Durante o processo, a gente só sabe pedir socorro, é. né? Mas assim, é muito bom, muito rico a gente pensar nisso. Hoje, quando eu estava pensando o que eu vou falar, né? Que tema, dentro desse tema, do que eu vou levar? E foi bem isso que veio ao meu coração. A estrutura da mulher para vencer os desafios é realmente a fé. Se ela não tiver uma fé ativa, ela não consegue. Ela não consegue. Eu recebi há pouco tempo atrás uma ligação, uma mensagem assim: chega, não consigo mais. De uma Olha, mulher forte, de uma mulher linda, de uma mulher sorridente, de uma pessoa maravilhosa. E assim, é de cortar o coração quando a pessoa você percebe que a pessoa no processo está se sentindo tão mal que ela diz: não quero, chega, já deu. E esse já deu é um basta para a vida dela, não é para uma situação que ela vai abrir mão, é para a vida dela. Então, nossa, olha a importância de a gente focar no processo, mas assim, lembrando do final. Quem está lá no final me esperando com um abraço? Depois de tudo isso, qual o porém de tudo isso? Então, assim, isso é entendimento que só vem através da palavra de Deus. Não adianta a gente querer ser mulher para fazer a diferença se a gente não estiver embasadas na palavra de Deus. Ela que nos fortalece, ela que nos dá sabedoria, ela que nos mostra o caminho certo. Então, assim, a gente tende a querer guerrear sozinho, a querer usar as nossas armas a todo custo. E aí, quando a gente percebe que não deu, se a gente não tiver a fé naquele momento bem ligada, bem ativa, a gente fala: chega, não quero mais.
E aí não é mais uma brincadeirinha de casinha com a amiga que, né, virou a cara e a gente olha e fala, não quero mais. É a sua vida, né? É toda uma vida, é todo um projeto que Deus sonhou. Imagina, que coisa linda. Eu gosto muito de falar isso, assim, as mulheres precisam entender que Deus sonhou com a gente. Deus sonhou com cada detalhe nosso. Deus fez, moldou para um fim específico, que a alegria dele é ver a gente realizando. E aí as coisas nos param, né? As situações difíceis nos param. Faz com que a gente paralise mesmo, né? Fique ali engessada e não consiga reagir. Só que eu vejo em cada mulher, eu não consigo olhar para uma mulher. Eu sou assim, de verdade. Os meninos que estiverem por aí me perdoem, mas eu sou assim como mulher. Eu não consigo olhar para as mulheres e não ver isso, essa garra, essa onça lá dentro. Por mais frágil que ela se mostre naquele momento, por mais sensível, eu vejo até essa sensibilidade vem de Deus. Isso é coisa do céu. A gente tem, olha, eu costumo dizer, isso não está na Bíblia, eu que gosto de dizer isso, tá? A gente tem um sexto sentido, a gente tem. E quem colocou isso na gente foi Deus. Sabe, essa percepção rápida, essa sensibilidade mais rápida do que a do homem. As meninas casadas aí vão saber. Você percebe as coisas, até as coisas erradas, mais rápido do que o homem. Às vezes está acontecendo ali embaixo do nariz e ele não está percebendo. E você, ó, Deus já te mostrou faz tempo. Então, olha a importância do nosso papel. Olha a importância da gente se conhecer. Então, assim, quando Deus nos criou da costela de Adão, né, que deu a Eva, foi mesmo para ser adjuntora, não foi para outra coisa. Foi, ó, esse cara tá precisando de uma mulher. Esse cara aí não vai dar certo sozinho. Ele tá precisando de uma mulher, de uma cabeça, de um sentimento, de uma sensibilidade. Ele tá precisando de tudo isso. E às vezes a gente olha pra gente e se vê sensível, a gente fala, poxa, eu não queria ser assim. Ai, como eu queria ser forte, como eu queria... Sendo que isso faz parte de nós, né? Até o período menstrual que Deus nos colocou faz parte para ativar de novo essa sensibilidade. Tem coisa, Isis, que eu só percebo no meu período menstrual. Eu fico chorona, eu fico ligada, eu fico sensível, eu penso em todo mundo, eu lembro do meu irmão que tá lá na Bahia, passo o resto do mês. Às vezes só mando um oi rapidinho assim, mas aí eu lembro, eu ligo, eu quero fazer chamada de vídeo com minhas amigas, com o pessoal. Eu fico mais sensível. Isso é à toa? Isso não é à toa. Né? Não. Deus não criou a gente para ser. Você falou uma coisa agora que eu comecei a prestar atenção também, Lécia, depois que eu fui mãe, que é olhar para o nosso ciclo menstrual de uma forma diferente. Porque antes, o que significava para mim? Dor, né? Cólica, sujeira, cheiro forte. Hoje, a minha menstruação é olhada como uma bênção. Porque eu entendo hoje, aí depois eu fui atrás para estudar, destrinchar um pouco mais isso. Mas eu entendo cada ciclo. Nós somos cíclicas, né? As mulheres... Então, quando você fala na menstruação, realmente, porque na menstruação desperta mesmo esse acolhimento interno, essa cuidade no olhar, né? Mas muitas coisas eu mudei através da maternidade, principalmente com o cuidado com outras mulheres. Eu não tinha um tato, né? Um time, uma sensibilidade. Para mim, como eu cresci no meio corporativo, era muito objetivo e pá. Aí hoje eu olho diferente, falo, nossa, para ter sido minha cliente naquela época deve ser difícil, porque eu não tinha esse olhar maternal como hoje. Eu tinha bom coração, boa intenção, mas essa doçura, né? A minha melhor amiga tá aqui, que é a Cássia, ó, um beijo, meu amor, saudade de você. Ela esteve presente em todas as etapas assim da minha vida. A gente se conhece há poucos anos, mas é uma amizade muito forte. E eu sempre confessava a ela, Cássia, senti isso, senti aquilo, é da minha cabeça? E aí vinha a resposta, não é da sua cabeça. E as coisas acontecendo.
Então hoje, quando passa uma mulher do meu lado, principalmente se está com criança, enfim, eu já tenho um olhar diferente para ela. E talvez se a maternidade não tivesse chegado até mim, eu demorasse para amadurecer esses sentidos, porque eu via muito a mulher operacional, o meu lado masculino predominava dentro de mim. E era uma guerra, como você disse, eu guerreava comigo mesma. E agora eu vou te contar uma coisa. Comigo foi o oposto. É? Totalmente o oposto. Uhum. Você tava falando e eu me segurando aqui. Olha o que acontece. Eu era a melancolia em pessoa. Pensa na pessoa sensível. Olhou torto, eu tava chorando. Totalmente desabada, sabe? Assim, pensa numa pessoa e eu tinha que... A gente trabalha nessa posição de liderança já fazem alguns anos, mais ou menos uns 16 anos. Então eu tinha que exercer uma postura diferenciada. E eu não entendia isso. Quando meu filho nasceu, eu comecei a desenvolver o papel de mãe. Esse papel é maravilhoso, né? É. Comigo foi o contrário. E aí eu comecei a ficar mais rígida, eu comecei a ficar mais séria, eu comecei a entender melhor que, opa, não é porque chorou comigo que eu tenho que chorar junto. Eu preciso me manter, eu preciso ajudar aqui agora, eu não preciso sentar e chorar, sabe? Então eu fui mudando, comigo foi o oposto de você. Eu fui mudando, fui entendendo o meu papel e me colocando numa postura mais séria, mais sou muito brincalhona, muito, eu digo postura mais séria, mas no sentido assim, de tomada de decisão, de entender o meu papel, sabe, de me conhecer mesmo. Então, tudo isso foi depois. Epa, peraí, que aqui não dá mais para ficar chorando, aqui eu tenho que limpar as lágrimas e correr lá que o neném tá chorando. Então, eu preciso sacudir a poeira e seguir. Então, assim, é muito engraçado, é muito interessante isso, porque, assim, realmente, independente de exercer o papel de mãe ou não, enquanto a gente não se encontra, Isis, a gente não consegue se entender. Não adianta, a gente não consegue se entender, a gente é confusão, a gente cutuca, a gente causa tumulto, porque você olha uma mulher tumultuada demais, ela não se encontrou na vida. Ela não se olhou, não é se encontrar financeiramente, se encontrar emocionalmente, não, no sentido de relacionar-se com alguém, né? Mas se encontrar se olhando para dentro e dizendo, não, eu sou essa daqui, né? Então aí você vai vendo mulheres que exerceram na Bíblia também, tem exemplo de mulheres assim, que vai vivendo a vida chutando balde mesmo, deixando tudo passar, quebra tudo mesmo, responde tudo mesmo, tupeta tudo mesmo, e você vai vendo que ela não é feliz. Não é que a gente vive num mundinho falso, é que a gente se entende. Eu também chuto balde às vezes, mas eu não preciso chutar o balde todas as vezes, né? Então você vai conhecendo um equilíbrio que cabe a você mesma. Então eu sei o meu ponto de equilíbrio, eu sei o que me desequilibra. Tanto que, assim, eu fujo dessa situação. Quando eu sinto o cheiro da situação que vai me desequilibrar, eu corro, eu me recolho. Hoje eu tenho isso, antes eu não tinha. Então eu ficava na situação, eu sofria aquilo, eu chorava aquilo, porque sem precisar. Hoje eu entendo, hoje eu percebo, eu já corro, já me resguardo, já, né, trabalho essa situação. Mas tudo vem de uma percepção de autoconhecimento. E aqui na Bíblia a gente tem o exemplo da mulher, a mulher de Provérbios 31. É uma mulher maravilhosa. Você vai falar assim, poxa, essa mulher nem existe. Mas é conselho para nós, para que a gente consiga viver a vida em harmonia e alegria. Então, Provérbios 31, o capítulo inteiro, ele descreve uma mulher que cuida da casa, que delega as funções, que cuida do marido, que toma conta das finanças. Essa mulher toma conta até das finanças. Ela não é uma desequilibrada financeira. Ela toma conta, o marido confia tanto nela que ele senta na porta da cidade, como diz a Bíblia, né? Ele senta à porta da cidade e os outros o louvam por causa dela. Olha que tremendo! Eu babo nessa mulher, é meu sonho de vida. É meu sonho, sabe? Assim, chegar a ser essa mulher que, poxa, alguém batendo no seu marido, assim, dizer assim, ó, poxa, rapaz, sua mulher é, como diz na Bahia, é brocação, hein?
Porque ela vai, ela se vira, ela exerce, ela tá viva, ela tá ativa. Ah, mas a mulher é empregada. Não, não é, ela tá fazendo aquilo com amor. Ela gosta daquilo. Ela cuida do que Deus deu para ela, ela se cuida. Quando a Bíblia fala que ela compra lã, ela tece tudo, ela está se cuidando. Ela está olhando para ela, olhando para casa, olhando para os bens que Deus deu para ela. E a nossa vida é um bem preciosíssimo que Deus nos deu. E enquanto a gente não entende, enquanto a gente não percebe isso, a gente fica aí andando errante, né? Dando murro em ponta de faca. Talvez Nós temos um papel maravilhoso. Talvez uma das coisas que acontece e que aumentou por conta do isolamento também foi a gente vir aqui para as redes e buscar conforto onde não existe, né? Porque a gente olhando aqui para as redes, principalmente para o Instagram, você escolheu a melhor foto, você escolheu a melhor viagem, você posta só as coisas que dão certo. Então a gente olha, tá com a vida toda ruim e vem pra cá e acha, nossa, só eu que tenho a vida ruim. E não é dessa forma, a gente já sabe que isso tudo é uma ilusão, né? Eu pelo menos olho para a rede social como a portinha da minha loja. Aqui é a portinha da minha loja, né? Onde se eu abrir, eu trabalho, se eu não abrir, eu não estou trabalhando. Mas é claro que às vezes eu me perco vivendo uma vida que não existe. Aí, opa, peraí que eu tô fuçando demais aqui. E aí a gente começa a pensar que existe um príncipe encantado, né? Que eu até brinquei na última live que eu falei assim, pra mim vir pra internet como um trabalho demorou muito, eu bati muito cabeça, porque eu trabalhava muito com lançamento offline. E aí eu demorei anos para estar aqui como um trabalho. E eu falei, graças a Deus que hoje tenho filtro. Né? Eu passo um batom, tô bem, ponho um filtro aqui, tô boa. Porque Tá linda. é um sofrimento, eu tenho que fazer maquiagem, cabelo. Não, agora tem o filtro, vamos usar. Se é isso que tem, bem, Instagram que se cuide. Então, a gente precisa ter muita cabeça no lugar e achar que é menos que outras mulheres, né? Deixar esse pensamento para lá. Quantas mulheres hoje passaram por grandes transformações pessoais que conseguiram resgatar, né, a mulher que existia dentro dela mesma. Quantas mulheres hoje fazendo transição capilar, se assumindo, se aceitando, né? Sim. Com uma ação. Eu acredito assim que é maravilhoso quando você se olha e se aceita, né? Não, hoje eu tô bem, não, você está bem, né? Você é uma pessoa que tem tudo, né? Não é uma coisa que é momentânea, né? Enfim, ela tá vivendo hoje o seu melhor momento, isso que eu acredito, sabe? Pois a quarentena ela trouxe o medo da morte, que parecia que não existia, né? Parecia, tava tudo tão indo bem, tudo legal, tudo. E aí, de repente, você vê, morreu um ali, morreu outro lá, fulano morreu. Não. Você começa a ter o medo da morte. E aí entra a moedinha de duas faces de novo. Para muita gente isso foi bom, porque gerou uma gratidão muito grande. Eu gosto muito desse termo, mas assim, falando com muita sinceridade, muita seriedade, melhor dizendo, essa questão da gratidão. Da gratidão, não a gratidão das redes sociais. Ai, gratidão. Não, eu acho que isso soa muito falso. A gratidão ao Deus dos céus por estar vivo. Quando nós estamos gratos, a gente consegue valorizar o que a gente tem e nos valorizarmos. Então, assim, a pandemia trouxe isso, que para algumas pessoas foi muito bom, para outras foi um desespero total. Sim. Então aí entra a rede de novo, que daí traz as influências, traz toda essa mídia que tá tudo bem, que tá tudo legal, os casais bacanas, a vida legal, a vida de rico e tal, e tal, e tal. E aquilo vai consumindo as pessoas e elas não percebem que o tempo delas de viver uma vida legal está passando. Eu sou igual a você, quando eu olho demais a mesma página, eu falo, Jesus me guarda, Senhor, me tira daqui. E aí eu fecho correndo. Se eu não tiver ali para produzir alguma coisa, eu fico
cutucando. Eu tenho 2 canais no YouTube, tenho um aqui, eu fico cutucando. Eu não estou me importando com o número de pessoas que vai estar ali. Eu falei aqui antes de eu começar, eu comecei a orar, eu falei, Jesus, que uma mulher seja impactada com essa live, uma só. Eu só pedi uma mulher, sabe? Eu sei que tem um grupinho aí com a gente, sei que pessoas vão ver depois, mas uma pessoa que a gente conseguir impactar, a gente já fez uma coisa enorme. Talvez a gente consiga tirar uma pessoa, uma mulher que vai ser uma guerreira que vai tirar mais 20. Pensa, que situação maravilhosa. Essas são oportunidades que Deus nos dá e qualquer uma de vocês que está nos ouvindo pode fazer isso. Esse celular na sua mão não é por acaso. Essas ferramentas, Facebook, WhatsApp, não é por acaso. Dá a cara a tapa. Fala de coisa boa, posta um stories legal. Fala, gente, hoje eu matei uma vontade de comer meu cuscuz. Eu aqui em casa é nosso cuscuz, né? Aí cheguei na correria, mamãe tava fazendo cuscuz. Eu falei, mamãe, eu vou me atrasar, mas eu vou comer meu cuscuz. E eu sou muito grata a Deus, porque eu comi meu cuscuz. Quem me conhece sabe que é cuscuz e café, meu número 1. Então, assim, a gente começa a ser grata, assim, a gente começa realmente a viver a gratidão em Deus nos mínimos detalhes, né? Porque a gente está entendendo realmente o processo. E isso é maravilhoso. Eu queria só deixar um versículo aqui, a gente falou da mulher de Provérbios 31, mas eu queria deixar um versículo que esse é top, para mim, assim, é o cara. E diz assim, ó, em Provérbios 4, verso 23, diz assim, olha lá, a Mayara diz que ama cuscuz. Provérbios 4, verso 23, diz assim, ó, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, assim, esse versículo, ele nos dá o caminho. Se eu não guardar o meu coração das ilusões, das situações, das dificuldades, dos marketings, né, que tem por aí, se eu não guardar o meu coração, eu vou ser levada e eu vou me tornar uma imprestável. Para mim e para quem está ao meu redor. Então, nós precisamos, sim, focar na nossa vida, focar nos nossos projetos. Deus quer que a gente realize os nossos sonhos. Sim. Esse é o projeto de Deus, sabe? Dá a carta branca e fala, vai, guerreira. É isso que Deus faz com a gente. Ele nos cria, coloca sonho em nossos corações, nos dá uma carta branca e dá um empurrãozinho e fala, vai. E aí, às vezes, coisa pouca para a gente. Sabe? Bobeira, besteira, uma decepção ali, uma coisinha ali para a gente. Até a hora que a gente decide falar, não, eu vou encarar isso aqui. Eu não tô nem aí o que vai acontecer, eu vou encarar, eu vou seguir, eu não tô esperando recompensa, eu não tô esperando, não. Eu vou encarar porque eu quero chegar lá onde Deus sonhou para mim. Então a gente precisa guardar o nosso coração para realmente viver o que Deus tem para nós. Isso é importante. E é muito importante mesmo isso que você falou, né? Às vezes coisa tonta para a gente. E a gente esquece do quanto foi forte, né, para chegar onde a gente chegou. Ai, voou a hora, hein? Ai, meu Deus, acabou já. Ai, que papo gostoso. Eu adoro. Olha, roda de mulheres, falar sobre desafios, trazer, assim, partilhar. Eu sou como você falou também, sabe, Lécia? Eu não, antes, quando eu comecei lá em 2014 a trabalhar com processo de coaching, tudo, eu sonhava em ser palestrante. Depois eu vi que não, que se a sala de aula, para mim, né, como pedagoga, não foi suficiente, também ser palestrante não seria. Eu queria entregar na mão de Deus mesmo e fui trabalhando, né, com isso daí. E no longo da minha caminhada apareceu muita gente, mas muita gente, de tudo quanto é jeito. Então, eu falo que eu fui muito privilegiada com esse meu trabalho, sabe? Porque eu pude me conectar com muitas pessoas. Nem tudo são lembranças boas, porque teve alguns momentos que eu também falava, nossa, mas como que isso pode acontecer comigo? Como que eu não percebi isso, né? E eu sou uma pessoa que no topo das minhas situações que eu não negocio tá a honestidade. Então eu sofro demais porque eu me dou de uma forma genuína
E aí, se não tem honestidade do outro lado, nossa, pra mim assim, acaba o mundo, né? E aí eu tenho que lembrar que eu lido com pessoas, né? E que as expectativas não são nelas, né? Eu tenho que ter expectativa em mim, né? Então, falar com mulheres, não importa a quantia, desde que uma pessoa desligue agora o celular e pense, olha, eu tenho um dom, né? Eu posso ainda não ter descoberto, mas eu tenho, porque toda mulher tem. E como que eu vou usar esse dom a meu favor, pessoal? Profissional, intelectual, emocional, né? Espiritual, porque o dom que você tem é aquilo que Deus falou assim, olha, isso daqui Uma arma. é a sua arma. É tudo que você vai conquistar é com isso aqui, né? Então, é muito bom, né? Que alguém tenha gostado do nosso bate-papo. Sim, eu acredito que sim. Olha lá, a Nina tá pedindo pra gente fazer uma rodinha. Vamos fazer. Vamos Espaço a fazer. gente tem. Ô, Nina, a nossa convidada, vou até revelar aqui, do nosso próximo encontro de mulheres, é a Isis, que vai estar com a gente. Então vai Obrigada. ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Ai, obrigada. Gente, é Então, muito bom estar com vocês. E assim, só para acabar rapidinho, eu acho que já se cair aí, pelo menos eu vou estar dando esse recado aqui. Não se preocupe em ser só uma. Você é mil. Você é bombril. É multiuso. Sabe assim? Você é multiuso. Então você pode, olha, eu toco, eu canto. Eu toco muito pouco, mas eu toco. Eu toco, eu canto, eu sou mãe, eu faço psicologia, eu já fiz sexologia, eu faço, eu corro atrás. A Bíblia diz assim, olha, tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque para a sepultura que vais, não há obras. Depois que morrer, não tem mais nada. Não adianta querer fazer mais nada. Então, vamos aproveitar agora. A gente pode fazer. A gente pode arregaçar as mangas. A gente pode correr atrás. Levanta aí, sacode a poeira e vamos correr atrás do que Deus projetou para nós. Ok? Eu queria deixar essa palavra para vocês. Não desanimem. Vamos correr atrás porque a vida é nossa. Graças a Deus a gente tem ela ainda. Então, a gente pode correr atrás. verdade. Lécia, obrigada, viu, meu bem? Amei nosso bate-papo. Volte quando você quiser. Vamos fazer mais, com certeza. Com certeza. Que delícia. Nayara, lembrando, sou fotógrafa também. Ai, Gostoso. mas é muito bom. Mas, olha, Obrigada, Isis. Obrigada porque você me enxergou, me deu essa oportunidade de estar aqui com você, viu? Deus continue te abençoando, prosperando o teu caminho, que é tão lindo de ajudar as pessoas. Muito bom, eu agradeço a Deus pela sua vida, viu? amém. E eu pela tua, viu? Amém. Amém. Tchau, Lé. Tchau, até mais, meninas. Obrigada pela participação, pela presença conosco. Deus abençoe. É isso aí, gente. Que delícia de bate-papo, né? O que a gente está falando aqui é um pouco do que nós somos, né? Um pouco da nossa marca, um pouco daquilo que a gente se tornou. Por isso que eu sempre bato na tecla. Você é uma marca, né? Deus te fez uma marca. O que você está vendendo por aí? Qual que é a sua exposição? Você está levando junto a origem de onde você veio? Você está levando consigo os seus valores, aqueles que você não negocia por nada no mundo? Porque você só vai ser uma marca forte se você não deixar para trás toda a história que você já viveu. Né? Não tenha vergonha de nada, de onde você veio, sobre os dramas que você passou, os obstáculos que você superou. Não tenha, honre para a glória de Deus tudo que aconteceu na sua vida. E, gente, obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Amei. Um forte abraço para todas e boa semana.